Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Erivelto Oliveira, um dos integrantes do The Masters, que lançou em 2023 o livro Entre Drones e Dinossauros. Eu participei desse livro com um artigo falando sobre inteligência negra. Agora nós estamos nos podcasts da segunda edição desse livro, que vai tratar de novos assuntos, de mega tendências. São outros autores, outros temas, e eu estou aqui agora com a Lorena Oliveira e a Cristian Mari Feitosa. Elas escreveram sobre liderança exclusiva como um diferencial competitivo. A Cristian Mari é mestre em educação e coordenadora executiva de pós-graduação, e a Lorena é especialista em comunicação e marketing, além de head em diversidade e inclusão. Prazer em ter vocês aqui. Eu queria começar já com uma pergunta para vocês duas responderem: como as experiências pessoais de vocês ajudou na elaboração desse artigo? Legal, prazer, Erivelto. O nosso livro, na verdade, o nosso capítulo, né, sobre liderança inclusiva, fala muito sobre nós. Nós somos, eu sou uma pessoa diversa com todas os marcadores que eu trago comigo, né, por ser uma mulher negra, uma mulher bissexual, casada com a Cris há 19 anos, sou nordestina, vivendo aqui no Sul, que traz toda essa vivência e essa experiência diversa na minha trajetória. E ao longo da vida, eu sou formada em publicidade e propaganda, mas ao longo da vida eu vim transitando nessa jornada de mudança de carreira também. Então, comecei como comunicação, depois passei para treinamento para treinamento e letramento, e depois, em seguida, eu passei para diversidade e inclusão, onde eu atuo desde 2020. E essa jornada fez com que eu também buscasse mais conhecimento e mais aprofundamento sobre a própria temática. Então, eu acredito que as experiências de vida, tanto pessoal quanto profissional, me trouxeram para esse lugar onde eu tenho toda essa experiência com diversidade e inclusão, tanto na carreira quanto na vida. A sua condição atrapalhou você chegar à liderança? Não atrapalhou. Eu acho que, assim, é uma luta, né? É uma trajetória que eu busquei sempre mostrar que o meu profissionalismo, né? O meu desenvolvimento como profissional, ele sempre ficou à frente de qualquer orientação sexual, de qualquer vida pessoal que eu tivesse durante a minha carreira. Então, eu vou dizer assim, eu tive um ambiente, né? Sempre trabalhei no ambiente educacional, que muitas vezes me proporcionou a inclusão. Então, pelo contrário, sabe, eu tenho uma vivência muito positiva da inclusão dentro da minha carreira profissional, dentro do mundo educacional que eu construí. E é difícil você implantar a diversidade, principalmente em lideranças de empresas hoje, em pleno século XXI, já estamos aí no primeiro quarto do século terminando, né? Ainda é difícil? É difícil, né? Sempre porque é uma mudança de comportamento. E quando você fala de mudança de comportamento social ou organizacional, ele tem as suas barreiras, porque a gente sabe dos viés inconscientes das pessoas, né? Também das barreiras que as pessoas têm para esse tema, né? Então, a gente tem aí um grande desafio de trabalhar com os líderes, no meu caso, de trabalhar com professores, com formadores de pessoas, né? Uma pós-graduação, ela tem esse papel dentro da sociedade, que é a formação da carreira. Então, ter professores que saibam também abordar alunos, né, com esse olhar inclusivo, que ele tenha também e leve isso na empresa onde ele trabalha. Lorena, como eu falei na abertura, eu escrevi na primeira edição do Entre Drones e Dinossauros sobre inteligência negra, fazendo uma brincadeirinha entre inteligência artificial e inteligência negra, e que algumas empresas hoje buscam profissionais, ter líderes negros,
Eu citei inclusive o caso do Boticário, que quer ter na empresa um mapa do Brasil, né? Quer ter as mesmas representatividades negras, gordos, mulheres, eles querem ter isso na empresa. E outras empresas também têm buscado isso. Mas é um caminho difícil, né? Não é uma tendência ainda. É um caminho bem difícil, bem desafiador, como a Cris comentou, os líderes hoje, eles não estão ainda tão compromissados com essa temática. Eu tenho a felicidade de, na empresa onde eu trabalho, nós termos líderes, a alta liderança super engajada e super comprometida, mas a gente sabe que é muito difícil a pessoa querer mudar o status quo, querer sair da sua zona de conforto, porque hoje, a gente realmente tem esse desafio de ser a representatividade das localidades onde nós estamos inseridos. E eu estou à frente da América Latina. Então, eu tenho que olhar tanto o Brasil, com 56% de pessoas negras na população, quanto a Argentina, por exemplo, que tem 0,6%. Então, eu preciso trazer o equilíbrio para dentro da organização. Mas, sim, esse também é a nossa ambição. A gente quer representar as localidades, a gente quer ser um reflexo disso em todos os níveis da organização, não só na base. A gente quer ter uma liderança com toda a diversidade da nossa população. Se aqui no Brasil a gente tem 52% de mulheres, a gente precisa ter também isso em posições de liderança. Então, eu como mulher negra, né, trago essa representatividade e trago esse trabalho também, esse despertar para os nossos líderes, para que eles entendam a importância de se ter pessoas diversas em todos os níveis, em todos os times, e a gente realmente conseguir representar a nossa população das localidades internamente, para que eles também consigam, os times, as equipes consigam traduzir quais são os anseios dos nossos consumidores. Esse é o nosso desejo. Nós temos uma dificuldade no Brasil, que apesar de ter 56% da população negra, talvez faltem profissionais para determinadas áreas. Como é que é feita essa busca ativa por negros para ocupar esses cargos? Nós temos a estratégia de trabalhar com vagas afirmativas. Então, nós vamos nas áreas e trazemos os líderes para, junto conosco, fazer esse trabalho de transformação da organização, pensando de que maneira que a gente pode trabalhar para ter pessoas mais diversas no time. Então, quando nós olhamos um time que não tem pessoas negras, a gente faz essa provocação para a liderança, convidando ele a contratar pessoas diferentes, pessoas negras, no caso. Então, nós fazemos busca por profissionais negros, ou pretos ou pardos, e a gente vai tanto com o nosso time de Talent Acquisition interno, fazendo essa busca proativa, também com nossos parceiros, que são consultorias voltadas para essa população. E aí a gente vai ali diretamente divulgando vagas. Por exemplo, eu quero ter uma pessoa especialista em TI que seja uma pessoa negra. E nós divulgamos dessa forma e as pessoas negras se inscrevem para nossas posições, e assim a gente vai ampliando e trazendo cada vez mais pessoas diversas para as nossas equipes. Cris, a Lorena falou que na empresa dela existe a boa vontade da direção, né, do CEO, em contratar profissionais negros. E onde isso não existe, como é que faz? A gente sabe que, inclusive, pesquisas mostram que empresas mais diversas são mais felizes e empresas mais felizes produzem mais. Mas como é que você faz, o que vocês fazem para abordar o problema quando na empresa não existe a boa vontade de contratar, de ser mais diversa? Bom, a gente usa muito o que a Lorena citou, né, de mostrar a população, né, de nós termos uma localidade que tem uma população que precisa ser inserida no mercado de trabalho, né? E nós temos esse papel, essa responsabilidade com essa população, com a sociedade com que a gente atua, né? Mas assim, numa escola, mais ainda, né? Nós temos um serviço social. Então eu acho que esse é um caminho de você mostrar, né, o retrato dessa população, as condições dela e o quanto ela precisa do mercado de trabalho. E nós termos a porta aberta para essa população que precisa ser inserida no mercado de trabalho nas mesmas condições, né? Seja ele em qualquer gênero ou orientação sexual, etnia, né? O que for, todos têm que ser inseridos na sociedade e no trabalho onde ele está localizado.
E tem uma coisa assim, né? Só vou complementar também uma questão da gente ir para a base também, né? Na questão do negro, né? De você ter a vaga afirmativa e também ter ações de dar as mesmas condições para ele, educacionais, para ele ter um cargo de liderança, para ele ter uma inserção no mercado de trabalho com qualidade, né? Com abertura de ter um cargo, uma função de liderança. Então, também trabalhar com a base, né? Com a educação, com as condições educacionais, para mim também é essencial. Vocês entendem que a homoafetividade masculina e feminina, existe uma diferença pró ou contra uma delas? Sim, Sim, existe. eu acho Quem enfrenta mais dificuldade? masculina, né? A masculina, ela sempre, na minha opinião, né? Sempre teve que romper mais barreiras do que a feminina, né? Porque há, assim, um rótulo da homossexualidade masculina. Eu já tenho um outro olhar. Talvez a Cris, por ser lésbica e eu ser uma mulher bissexual que me autodeclarei e me reconheci como lésbica, bissexual a partir do meu relacionamento com ela, eu tenho uma outra vivência, na verdade. E eu acredito assim que a mulher tem outros desafios por ser mulher. Ela já tem que ultrapassar as barreiras pelo gênero, né? O fato de eu ser mulher, eu já tenho um lugar minorizado na sociedade. E ainda mais por ser bissexual, no meu caso, ser lésbica no caso dela, nós enfrentamos outras barreiras, porque é um segundo step a mais. No meu caso, por eu ser negra, tem um terceiro, e assim por diante. Então, eu entendo que a Cris traz. Que a aceitabilidade talvez seja maior das mulheres e dos homens fica... Mas depende da mulher. Mais Se for uma recluso. mulher feminina, ela tem um pouco mais de passabilidade, ela tem um pouco mais de aceitação nos ambientes. Agora, se é uma mulher masculinizada, aí ela já enfrenta outros rótulos e outros preconceitos. Eu entendo a questão do masculino e a sociedade é muito machista em todos os aspectos. E então o homem sofre sim muito preconceito, mas a mulher já parte do pressuposto de ser uma mulher. Então ela já passa por muitas barreiras, e aí quando vem a questão da orientação afetivo-sexual, ela realmente dobra os seus desafios. Mas eu falo assim, até as piadas, né? É. Dentro das organizações, dentro das escolas, né? Eu acho que assim, ela é mais agressiva com O homem. o homem, sabe? E eu digo assim, não que eu não tenha sofrido esse tipo de piada ou provocação, né? Porque eu tenho um estereótipo masculinizado, né? E nunca escondi isso. Esconder isso para mim sempre foi sei que é um desafio, né? Mas sempre foi um enfrentamento de eu ser como eu sou, de trabalhar ou ir para a escola da forma que eu sempre gostei de me vestir e me posicionar. Mas eu acho que para o homem, a piada sempre foi mais forte, diminuir ele também sempre foi mais forte, pelo menos da minha vivência. Para a gente encerrar, um assunto aqui que eu acho interessante. Nós temos grupos de lideranças LGBTQ, etc., né? Temos grupos de lideranças negras que lutam na sociedade, entre outras minorias, né? Também ciganos e tudo mais. Até que ponto, a partir de que ponto, esses grupos auxiliam no trabalho de integração dessas pessoas em empresas? É fundamental a formação de grupos de trabalho, de grupos de afinidade, desses grupos minorizados em ambiente de trabalho, porque eu sou head de diversidade e inclusão para a América Latina, mas eu não consigo fazer a transformação de uma organização com mais de 9.000 colaboradores. Eu preciso ter disseminadores dessa cultura, dessa temática. Então, os grupos de afinidade, eles são
formados em geral por pessoas de toda a empresa. Onde eu estou, por exemplo, nós temos um comitê formado por mais de 500 pessoas. Pessoas de todos os níveis, de todas as áreas, de todos os países onde nós atuamos. Então, essas pessoas vão conseguir levar até a ponta toda a nossa estratégia, toda as nossas comunicações, informações sobre diversidade e inclusão, e também vão poder trazer o que está acontecendo nas realidades, nas localidades, para que a gente pense em estratégias, em ações, em novas abordagens, muitas vezes, adequadas para aquela localidade também. Então, esses grupos têm um papel fundamental para disseminar a cultura, para fazer com que ela realmente aconteça no dia a dia e que eles sejam propagadores desse tema, desse assunto na organização em todos os níveis, em todas as áreas. Quer concluir, Cris? Assim, no meu caso, né, nós não temos, né, onde eu atuo, né, onde eu trabalho, e não tenho essa experiência de grupos. Sempre foi muita formação do professor, que ele vai entrar em sala de aula e vai trabalhar todos os dias com pessoas diversas, né? Então, não tenho essa experiência de ter comitês ou o que for dentro da organização para tratar o tema. O tema sempre foi constante dentro das escolas que eu atuo, né? Dentro da universidade hoje que eu atuo. E eu espero, né, estava até falando com a Lorena um pouquinho antes, né, falando um pouco de futuro, e espero que a gente não precise, essa é a verdade, né, que a gente possa evoluir e esse não seja um tema que a gente precisa estar presente dentro de uma organização, que ele seja naturalmente, né, absorvido no dia a dia, com uma mudança de comportamento. Legal. Bom, esse podcast é uma provocação, é só o comecinho, é uma amostra grátis do que tem no livro. Eu agradeço a presença da Lorena e da Cris Mari aqui com a gente, e a Christian Mari com a gente aqui. Mari. E se você tem alguma dúvida, quer ler o livro, quer comprar o livro, indicar para alguém, esse site aqui da tela, www.loja.demasters.com.br, você vai encontrar a primeira edição do livro e também a segunda edição com todas essas provocações que nós trouxemos no podcast. Então, é isso, pessoal. A gente se vê. Um abraço.